Bom dia, irmãos. Antes de nós começarmos o estudo hoje pela manhã, quero novamente fazer o convite aos irmãos e às irmãs para a nossa reunião aos sábados, às 18 horas. Ontem nós iniciamos o livro do Bispo Riley, da editora Fiel, tem como título Santidade. Ontem nós lemos apenas os prefácios, o prefácio do Dr. Lloyd Jones e o prefácio do próprio autor. Eu aproveito para avisar aqueles que têm o livrinho antigo, que o livro antigo tem 8 ou 9 capítulos. O Diácono Ivo me mostrou, tem 8 ou 9 capítulos, 8 capítulos, e o novo tem 20. Então, alguém me perguntou se havia alguma diferença, a resposta está aí. Essa nova edição, ela foi revisada e ampliada. Então, eu convido os irmãos a virem à reunião de sábado. Como disse, começamos apenas os prefácios, e havia muita teologia nos prefácios, então nós lemos só os prefácios e sábado que vem, se Deus permitir, às 18 horas, nós estaremos lendo a introdução do livro e aí vamos lendo até o final. Eu lembro aos irmãos, estendo o convite a todos que puderem estar conosco para a reunião de sábado. A reunião de sábado é uma reunião informal, os irmãos podem chegar mais cedo para ficar conversando na comunhão, ou como começa um pouco cedo, pode ficar depois também sem nenhum problema. E além do fato de que podem perguntar, podem participar. Hoje pela manhã, irmãos, depois da nossa escola bíblica dominical, nós teremos o batismo de uma criança. Quer dizer, eu acho, não sei se os pais vieram hoje, domingo passado estão ali, ok. Então, domingo passado não foi possível, e aí nós estaremos batizando uma criança filha da aliança. Né? Mais um batismo hoje pela manhã. Estaremos vendo a palavra de Deus por meio deste sacramento. Depois do estudo, eu vou chamar criança e os pais à frente. E como os irmãos veem na tela, irmãos, eu não vou estar falando hoje pela manhã sobre a ceia do Senhor. Estaria falando sobre a ceia do Senhor como conclusão dos estudos com vistas à recepção de novos membros. Mas como à noite nós vamos estar ceando, e aí não deu tempo de avisar a igreja para nós cearmos pela manhã, então eu joguei o estudo da manhã para a noite, tá? Para que a igreja relembre esse assunto tão importante sobre a ceia, minutos antes de nós cearmos, e oportunidade também para aqueles novos membros, né, que professaram a fé, também participarem da ceia e terem em mente, de forma muito fresca, a informação e a teologia à luz da Escritura Sagrada, obviamente, esse assunto tão importante como a ceia do Senhor. Então, hoje à noite, nós estaremos estudando sobre a ceia do Senhor e, em seguida, estaremos celebrando a ceia, nos assentando à mesa do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, então, eu escolhi falar sobre a reforma, pelo fato de que, quinta-feira passada, dia 31 de outubro, nós estivemos comemorando, como reformados, 502 anos da Reforma Protestante. Nós não costumamos falar nada, nem fazer nada na igreja, mas a escola fez, inclusive me convidou pela manhã para vir falar para as crianças. E então eu vim e falei, as crianças bastante participativas, do jeito que elas são, e à tarde aos adolescentes um pouco mais contidos, como eles são. E aí, eu tinha preparado tudo, né, como um assunto para hoje pela manhã, invertendo, como eu sempre faço, ou de vez em quando eu faço, trazendo a pregação para amanhã. Então, seria a exposição de Timóteo agora, então, já que eu joguei a ceia para a noite. Mas aí, como o assunto é tão relevante, e aí quase nós não falamos, eu achei importante tratar um pouco sobre a Igreja Reformada. Não apenas do seu aspecto histórico, né, que penso que alguns conhecem bem, mas a importância da reforma para nós hoje. Né? Porque nós não somos uma igreja de herança reformada que fica olhando apenas para o passado como uma riqueza histórica. Não deixa de ser uma riqueza. A reforma protestante do século XVI foi um avivamento para aquele momento. E graças a Deus a igreja reformada permanece até os nossos dias. E então nós precisamos entender qual é a relevância da igreja reformada, da nossa teologia para os nossos dias e para a nossa vida hoje. Claro que nós vamos fazer menção a alguns
elementos históricos, aos 5 solas, que são conhecidos nossos, e depois um pouco falar da importância para nós hoje. Pedi ao presbítero Jânio que lesse Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17, porque o verso 17 é um dos versículos que fez com que Lutero tivesse a sua mente iluminada, e então, com toda a coragem, se levantasse contra a igreja corrompida da época. Mas existem mais 2 outros textos bíblicos que eu quero ler com os irmãos, que falam um pouco da vida cristã. Adianto aos irmãos, desde já, que a reforma foi o quê, irmãos? A reforma foi um retorno às Escrituras. Essa é a grande bandeira da reforma. É isso que nós devemos sempre fazer como igreja reformada, é ir se reformando à luz das Escrituras. Nunca abandonar as Escrituras. E as Escrituras nos levam a uma vida de piedade, deve nos levar a uma vida de piedade, uma vida santa diante do Senhor. Então vamos ler Mateus, capítulo 7, versos 15 a 23. O texto lança luz também sobre o nosso estudo. Mateus, capítulo 7, verso 15 até o versículo 23, diz assim a palavra do Senhor, Cristo falando: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 15 e 16. Paulo fala de tradições, não de tradicionalismo, mas de tradições apostólicas. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 15 a 17. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Amém. Vamos orar e pedir a bênção de Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por este dia, o dia do Senhor, um dia tão solene, onde o Senhor nos convoca para estarmos, Senhor, de forma pública e reunidos como igreja, cultuando o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é digno de toda honra e de glória, de louvor. E nós também, Senhor, te agradecemos pela reforma protestante do século XVI. Senhor, ajuda-nos a olhar para o passado, a ver a Tua mão poderosa na vida de homens piedosos, mesmo em meio àquele caos espiritual e moral daqueles dias. E ajuda-nos, Senhor, a também viver hoje, nos nossos dias também morais, também, Senhor, cheio de trevas. Ajuda-nos, Senhor, a sermos verdadeiros reformados. Não apenas no sentido da boa tradição, mas no sentido bíblico, Senhor, de vivermos a vida de acordo com a Tua vontade, não obstante as nossas falhas, Senhor. Apesar das nossas limitações e dificuldades. Como aqueles homens do passado, tão piedosos, nós também, Senhor, reconhecemos as nossas fraquezas e lutamos, Senhor, debaixo da Tua graça e queremos viver na total dependência do Teu Espírito Santo. Abençoa, Senhor, o estudo desta manhã, todos nós sejamos edificados,
ao lermos versículos da Tua palavra e também ao relembrarmos, Senhor, aqueles momentos tão importantes da história e movimento que o Senhor mesmo, pelo Teu Espírito, direcionou, de tal modo que nós estamos aqui hoje, Senhor, podendo ter a liberdade de ler a Tua palavra, de cultuar e buscar, Senhor, viver como ordena a Tua palavra. Abençoa, Senhor, a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Como disse, irmãos, 31 de outubro, 502 anos de reforma protestante. 1517, Lutero fixou suas 95 teses ali na porta da capela da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha. Isso é importante para nós, mas a pergunta é: contra o que Lutero lutou? 95 teses foram basicamente feitas contra as indulgências, contra o perdão que a igreja vendia na época. Os irmãos conhecem bem a história. E, por base, Lutero tinha esse problema fundamental. E ele nunca quis sair da igreja, ele não queria se rebelar contra a igreja, ele queria reformar a igreja, ele queria transformar a igreja institucionalizada. E ele escreveu as 95 teses buscando ter uma conversa com o Papa, com os líderes da Igreja Católica. Só que isso não foi possível. A pergunta que eu me fiz, meditando, é o que ele defendeu? Ou o que estamos comemorando mesmo? Afinal de contas, quase todas as igrejas evangélicas postam algo no seu Instagram, no seu Facebook, ou numa rádio, dizendo: olha, hoje, no dia 31, quinta-feira passada, hoje é o dia da Reforma Protestante. E muitas delas, ou a maioria delas, só faz isso. 31 de outubro, Reforma Protestante, legal. Acabou, continua a programação, continua toda a parafernália que ocorre dentro do movimento evangélico dos nossos dias. Irmão, nós sabemos que a época era de trevas, de lutas. A verdade é que a Igreja de Cristo sempre teve que enfrentar problemas de ordem doutrinária e prática desde o primeiro século. Essa é uma realidade que também é presente nos nossos dias. Nós não podemos nos acomodar como igreja, pensar que está tudo bem, que de fato a reforma está realizada. A teologia reformada, o termo reformado, irmãos, onde concordar comigo, está em moda hoje nos nossos dias. Qualquer igreja que lê 5 páginas de Calvino ou lê um livro sobre calvinismo se chama reformado. A verdade é que a Igreja de Cristo, essa igreja que se fundamenta nas Escrituras Sagradas, esse foi o grande ponto da reforma, continua enfrentando problemas doutrinários, problemas também de ordem prática. Dizia que a igreja sempre teve que lutar contra isso. Só para fazer um resumo, rapidamente, no primeiro século havia as tendências judaizantes. Primeiro século, nós estamos no século 21, as tendências judaizantes ainda reaparecem, ainda estão aí. O cristianismo judaizante, trazendo Israel, judaísmo, como se fosse o grande escape, a grande salvação para a igreja. Ainda no século I, o docetismo, onde se negava a encarnação de Cristo. Séculos 2 e 3, o gnosticismo, uma mistura de filosofia grega com o cristianismo. Então, sempre a igreja foi se posicionando, pelo menos os remanescentes. No século IV, o arianismo negava a divindade de Cristo, o apolinarismo. Cristo só tem a natureza divina, de acordo com essa heresia, um falso ensino. No século V, o nestorianismo. A Maria era mãe apenas do Jesus humano. E o monofisismo negava as naturezas divino-humana de Cristo. As doutrinas heréticas, irmãos, nunca deixaram de ser inventadas. Eu parei aqui no século V, e ali século IV, século V, que ocorre a divisão, a Igreja Católica Apostólica Romana passa a existir. Até ali o século III, século IV, havia uma igreja espalhada, a Igreja de Cristo, considerada a Igreja Cristã. E ali século III, século IV, aparece então a divisão da igreja, e em Roma se institui a Igreja Católica Apostólica Romana, que é uma contradição de termos. Católica significa universal, em todo o mundo, e romano de Roma. Então a igreja lá é uma igreja universal
de Roma. Então, não tem muito sentido. Na verdade, o termo católico é nosso. Nós que defendemos a Igreja universal, não do reino de Deus, mas a Igreja universal, a Igreja de Cristo espalhada por toda a terra, a Igreja católica. O termo católico significa universal. E essas heresias sempre foram sendo difundidas dentro da Igreja. Desde o primeiro século, como tem mostrado, mas a Igreja vinha lutando contra as heresias, só que quando a Igreja Católica Romana se institucionaliza como igreja, ela, ao invés de se opor às doutrinas heréticas, elas, como é característica dela até hoje, no sincretismo religioso, ela vai abraçando as heresias e ela vai incorporando dentro do seu corpo doutrinário. Isso tudo para mostrar qual foi a luta de Lutero. Ele não lutou apenas contra as indulgências. Eu disse, as doutrinas heréticas nunca deixaram de ser inventadas. No ano 300 se iniciou a prece pelos mortos. Não existe base bíblica para orar aos mortos, mas a Igreja Católica Romana tem como doutrina. Esses anos são aproximados, obviamente. 394, a missa diária. A Igreja Católica institucionalizou, então, um culto, a missa deles, diária, onde o sacerdote levanta a hóstia, que na teologia católica romana simboliza o corpo de Cristo, não apenas como nós entendemos, reformados à luz da Escritura, no sentido simbólico, mas no sentido real. A doutrina católica romana ensina que a hóstia é o corpo de Cristo real, ele é transformado no momento em que o sacerdote oficializa aquele sacramento, aquele ritual, e então a hóstia vira corpo de Cristo, e no momento em que o sacerdote eleva o corpo de Cristo, ele parte o corpo de Cristo está sendo sacrificado novamente. Todos os dias, então, Cristo está sendo sacrificado em prol dos seus seguidores. Uma doutrina que não tem base bíblica. A palavra de Deus diz que de uma vez por todas, Cristo entregou o seu sacrifício, ele morreu na cruz do Calvário, não há necessidade de novo sacrifício. E essa é uma doutrina católica romana. Adoração a Maria, 431. O purgatório, 593, um local onde os mortos vão entre a morte e a ressurreição. Então, eles vão para esse local e ali eles vão pagar pelos seus pecados, até então todos os pecados serem expiados para que eles adentrem os céus, adentrem a vida eterna. Esse lugar não tem espaço nas Escrituras Sagradas. Eu não vou comentar cada um, senão nós vamos... É só para os irmãos entenderem qual era a luta dos reformadores. Em 600, o latim foi considerado como língua santa. Deve lembrar que a Idade Média é considerada entre os séculos 4, 5 até o século 15, 16, enfim. E aí vejam que a Igreja instituiu o latim como língua santa. Na Idade Média, a missa, o culto católico, era feito na língua latina. Mas é importante lembrar que o povo não entendia a língua. Então, o sacerdote falava, ninguém entendia o que ele falava, e essa língua era considerada santa. Então, o povo ficava ignorante, mas o sacerdote oficializava o seu serviço. 600 também foi oficializado o papado, 850 a doutrina da água benta, 995 a canonização dos santos, 1079 o celibato dos sacerdotes, 1090 o rosário, um tipo de oração, 1184 a Inquisição, 1190 as indulgências, 1215 a transubstanciação, aquela doutrina de que a hóstia vira o corpo de Cristo, 1489, 7 sacramentos. À luz da Escritura, nós temos 2 sacramentos apenas, que é o batismo e a Santa Ceia. A Igreja Católica inclui outros 5, dentre eles a extrema-unção, o casamento, como se fosse sacramento, enfim. 1545, que já a reforma, né, no século XVI, estou mostrando que as doutrinas heréticas nunca deixaram de ser inventadas. Tradição igual à Bíblia. A Igreja Católica Romana sempre defendeu a tradição igual à Bíblia, quando não superior à Bíblia, né? Mas ela sempre está em pé de igualdade com a Escritura Sagrada. Nós abraçamos a tradição boa, né, quando tem bom senso, fundamento bíblico, mas a tradição nunca está ao pé de igualdade com a Bíblia. A Bíblia está acima de tudo. Em 1560, os livros apócrifos foram considerados inspirados e inseridos no cânon.
Em 1854, já que século XIX, estou mostrando que as doutrinas heréticas nunca deixam de ser inventadas. Em 1854, houve, então, oficialmente, a doutrina da concepção imaculada da Virgem Maria, se ela tivesse nascido sem pecado. E ainda no século XIX, a infabilidade papal. Vejam que não acaba. Se a Escritura for abandonada, a heresia não tem fim. Porque o grande ponto, de fato, é a ignorância bíblica. Quando alguém é ignorante, biblicamente falando, ele aceita qualquer coisa. Ele abraça qualquer coisa. Ele aceita qualquer coisa. Ele permite que a sua consciência seja comprada pelos outros. Quando nós temos a Bíblia Sagrada como a única regra de fé e prática, quando nós conhecemos a verdade de Cristo, então nós somos libertos de qualquer imposição fora da vontade de Deus para a nossa vida. Precisamos lembrar que os séculos da Idade Média não foram apenas trevas. Houve avanço, mas arte, arquitetura, teologia, educação. Na Idade Média se construíram escolas, universidades. Mas o problema é que a igreja tinha abandonado o ensinamento de Cristo. Não se fundamentava na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E a própria teologia era a exclusividade de teólogos. Era a exclusividade dos escolásticos. Então, a igreja, se não for a Escritura, a tendência dela é sempre supervalorizar ou divinizar teólogos. Nós não estamos aqui dizendo que a teologia não é boa. A teologia é uma bênção. É uma bênção. Mas nós precisamos tomar cuidado para não achar que a verdade bíblica que liberta, as doutrinas da graça, as páginas da Bíblia Sagrada, não podemos confundir, dizendo que isso é propriedade de homens iluminados que recebem uma iluminação especial, diferente do povo, e que às vezes falam com palavras tão rebuscadas e tão difíceis de entender, que eles alimentam a ideia na cabeça do povo de que, olha, mas é muito difícil fazer isso. Isso é muito difícil. Nós temos que tomar sempre cuidado com isso. Essa era uma realidade também ali da Idade Média, onde era exclusivo dos teólogos, dos estudiosos, o conhecimento da Escritura Sagrada. Tanto que o povo era ignorante. Eles tinham a Bíblia, eles tinham o conhecimento da teologia, mas o povo não. O povo não tinha. E a teologia, irmãos, ela era muito mais especulação filosófica do que compreensão da revelação. Comum, né? Por causa do contexto, uma descoberta e tudo, ciência, mas era muito mais especulação filosófica do que revelação bíblica. E a igreja, irmãos, ela sim influenciava a política, a economia, a ciência, as artes e a cultura. Ela influenciava. Mas ela fazia isso numa decadência espiritual e numa imoralidade sacerdotal. Os sacerdotes e os líderes da igreja viviam uma vida imoral e fazia com que o povo vivesse na imoralidade também, e a igreja ia influenciando todas as áreas da sociedade, até porque ela era uma igreja instituída, ela tinha o poder nas mãos, né, e ia influenciando o povo. Então, claro, aqui há doutores, o Vitor Jonas está aqui, o Diácono Ivo está aí, professor de história. Claro que não estou trazendo minuciosidade sobre a história, porque eu não tenho capacidade para isso, os irmãos que têm, porque o objetivo é chegar à questão prática da importância da igreja reformada hoje, para nós. Ou seja, Deus, irmãos, apesar de a igreja andar na imoralidade, na ignorância bíblica e manter o povo na ignorância bíblica, louvado seja Deus por isso, ele sempre manteve os seus remanescentes. Porque as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja de Cristo. Desde o jardim do Éden, Satanás tenta destruir o povo de Deus. Ele algumas vezes consegue dar rasteira, mas o Senhor sempre prevalece. E a verdade de Deus sempre irá prevalecer. E aí nós chegamos aos pré-reformadores, né?
como nós encontramos Arnaldo de Brescia. Arnaldo de Brescia nasceu em 1100, morreu em 1155. Ele opõe-se à confissão aos sacerdotes. Claro que eu trouxe um resumo. Se nós procurarem, pesquisarem, lerem livros sobre esses pré-reformadores, vão encontrar muitas outras atitudes deles piedosas. Nós ainda estamos na Igreja Católica Romana, ainda não estamos na Reforma. E esse Arnaldo de Brescia opõe-se à confissão aos sacerdotes e ele se opõe à riqueza da Igreja. Os irmãos lembram, aqueles que não sabem, o grande ponto das indulgências do século XVI era a construção da Igreja de São Pedro. A igreja vendia o céu para poder construir o seu império, o seu prédio imenso. E ele se opunha à riqueza da igreja. Consequência, foi condenado ao enforcamento e teve seu corpo queimado. Quem se levanta contra uma igreja institucionalizada deve entender que o preço é alto a ser pago. Ele foi condenado ao enforcamento, queimado. João Wycliffe, mais conhecido um pouco dos irmãos, talvez, questionou a autoridade papal, a venda de indulgências, e para piorar a situação dele, ele traduziu a Bíblia do latim para o inglês. E a igreja nunca quis que a igreja institucionalizada nunca quis que a Bíblia chegasse na linguagem do povo. Ela sempre quis a linguagem alta, para que fosse sempre visto que os sacerdotes são os iluminados. E a Reforma lutou muito contra isso. Se não, inclusive a nossa confissão diz isso. Tem que ir para a língua coloquial do povo, para que o povo entenda a Bíblia Sagrada. Consequência, ele não chegou a ser morto porque Wycliffe tinha amigos da nobreza. Então, graças a Deus, ele foi resguardado. E aí ele morreu, consequência de derrame cerebral. Depois tem o Jan Hus. Pregava contra a imoralidade e a luxúria dos clérigos. Ele ia contra a imoralidade dos sacerdotes. Foi condenado à fogueira. E ele foi condenado à fogueira não só por pregar contra a imoralidade, mas porque ele escrevia livros. E o Jerônimo Savonarola. Esse pregava contra o pecado, anunciava o juízo de Deus e destruía objetos de arte, que eram objetos de veneração e adoração dentro da igreja. O que foi aconteceu com ele? Foi enforcado e queimado em praça pública. Então, vejam que hoje nós temos a Bíblia, que às vezes nem valorizamos. Né? Olhem para a igreja perseguida, e os irmãos vão saber que tem irmão lá que chora e que se emociona porque tem um trecho da Bíblia assim, que ele pode ler. Então, quando chega até ele se emociona e ele fica lendo aquele trecho, 3 versículos, 5 versículos, num pedaço de papel, uma parte da Bíblia rasgada, e ele todos os dias vai orar e lê aquilo. E nós temos toda a palavra de Deus inspirada, e às vezes nós não valorizamos, mas é importante nós lembrarmos que homens morreram por causa disso. Homens pagaram com a sua vida para que nós hoje estivéssemos aqui no ar-condicionado, numa cadeira estufada, pudéssemos depois almoçar na comunhão dos santos, ir para casa, deitar um pouquinho, descansar, voltar para o culto. Homens pagaram um preço alto para que hoje nós tivéssemos a liberdade de cultuar a Deus e de adorar a Deus no dia do Senhor. Olhando para a história desses homens, nós podemos lembrar de versículos como Mateus 5,12, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Vamos encontrar, sem dúvida nenhuma, Savonarola, John Hus, todos esses homens no céu, quando Cristo voltar. Eles tinham um entendimento que às vezes nós perdemos, apesar de conhecer o versículo bíblico. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes do mundo. Nós percebemos que a esperança deles não se limitava aqui. Eles não queriam o mundo, eles não queriam agarrar o mundo, eles não queriam abraçar o mundo, eles não queriam a comodidade do mundo, eles queriam que Cristo fosse glorificado. Eles queriam que o povo conhecesse a Cristo. Eles queriam que a Bíblia fosse ensinada, pregada, promovida. Esses foram os pré-reformadores. E aí, século XVI, conhecemos bem a figura de Martinho Lutero. Era um monge agostiniano e foi professor da Universidade de Wittenberg. Foi quem fixou
na porta da igreja de Wittenberg as suas 95 teses. Isso em 1517. Em 1518, Roma abriu um processo contra ele. Ele era um herege na ótica da Igreja Católica Romana. Em 1520, o Papa Leão X o ameaçou, mandando uma carta para ele. Lutero, uma cópia do documento oficial do Papa, imagina, um documento importantíssimo ali. E Lutero, que não deixava ninguém comprar sua consciência, pegou a carta do Papa, queimou em praça pública. Foi o que aconteceu, em 1521 ele foi excomungado, foi amaldiçoado, ficou sob a maldição do Papa. Né? E as ideias de Lutero, irmãos, na verdade são ideias bíblicas. Né? Ele conheceu a Escritura, lia a Escritura, influenciaram o Ocidente, alcançou o Zwinglio, Calvino, John Knox, basicamente. Há outros. Depois deles vêm os radicais. Né? Nós temos uma ideia de que a reforma foi uma divisão da igreja. Então, a igreja católica, a igreja reformada, na verdade, não houve divisão nenhuma, houve um retorno à Escritura Sagrada. Aquela igreja institucionalizada não era a igreja de Cristo. A igreja pode ter o nome que for, apostólica, reformada, sei lá o que for. Se não for bíblica, ela não é uma igreja verdadeira. Não é uma igreja de Cristo. Os reformadores só quiseram voltar às Escrituras Sagradas. Então, houve a Igreja Católica, os reformados quiseram voltar às Escrituras, e houve depois os radicais, os anabatistas, que se opunham quase a tudo, à Igreja, ao Estado, e tudo que era autoridade, eles se opunham. Né? E depois houve, então, a Contra-Reforma. A Igreja Católica, ao invés de reconhecer os seus erros e dizer, de fato, nós estamos errados, reagiram contra os reformadores e até hoje permanece na mesma treva que vem permanecendo aí há séculos. E os reformadores, irmãos, então cunharam as expressões que nós já conhecemos. Os 5 solas, ou os 5 somente. Sola Escritura, sola Fide, sola Gratia, sola Cristo, sola Deo Glória. Somente a Escritura, nós lembrarmos um pouco, a Bíblia sozinha é a autoridade suprema. Isso deve ficar sempre na nossa mente. Não a igreja. A igreja não é autoridade. Nunca foi. É a Escritura sozinha, só ela. Sozinha, só ela. Não são as suas tradições, não são os seus concílios. Nenhum concílio, seja o supremo concílio de uma igreja, seja um concílio menor, seja um concílio, ou o conselho da igreja, não é a autoridade da igreja. A autoridade da igreja é a Bíblia sozinha. Sozinha. Todo concílio deve submeter à Escritura. Todo concílio deve ir às Escrituras e perceber o que a Escritura diz e então cuidar da igreja, dirigir a igreja à luz da Escritura Sagrada. Então a Bíblia sozinha é a autoridade suprema, não a igreja, suas tradições, nem seus concílios, muito menos as interpretações pessoais e os entendimentos subjetivos. Como resolve isso? Por uma regra simples, quer dizer, não tão simples porque não é fácil, mas por uma regra de hermenêutica, defendida pelos reformadores. É onde você lê a Bíblia de forma literal. É o primeiro passo para você ler a Bíblia. Você só não pode ler a Bíblia de forma literal quando ela não é literal. Você não vai ler, por exemplo, um poema de forma literal. Você não pode ler um poema de forma literal. Poema é poema. Né? É arte. Mas o princípio é esse. Você lê a Bíblia de forma literal, em oração, na dependência do Espírito Santo. Essa foi uma bandeira da reforma. O sacerdócio universal de todos os crentes. Todos os crentes podem entender a Bíblia, o que não significa que há livre interpretação bíblica. O evangelicalismo moderno tem caído nesse erro. O sacerdócio universal de todos os crentes, então todo mundo pode interpretar a Bíblia livremente. Não. Não é esse o princípio do sacerdócio universal de todos os crentes. Mas eu dizia, se lê a Bíblia de forma literal, se lê a Bíblia à luz da própria Bíblia, a Bíblia que tem que interpretar a Bíblia, então você lê um versículo ali, é aquilo que ele está dizendo mesmo. Não tem significados por trás daquilo, é aquilo que ele está dizendo. De forma literal. Se for
Se não for literal, dependendo do livro, do estilo literário ali, ok, você lê ali. Segundo, você lê à luz da própria Escritura. Então, isso, eu estou entendendo tal coisa, mas tem outro versículo bíblico que me ajude a entender esse versículo? É assim que deve ir. E claro, olhando para o passado, para homens piedosos que se debruçaram sobre a Escritura e tiveram aquela compreensão. Não porque eles eram mais iluminados que nós, mas porque eles também buscaram verdade nas Escrituras Sagradas. Existe uma confusão, inclusive no meio reformado por causa disso. Se defender documentos, de se defender interpretações dos homens do passado, como se eles tivessem a mesma autoridade da Escritura Sagrada. Nós nunca queremos desfazer deles e desdenhar deles, dizer que eles não são importantes. Mas a bandeira deles era a Escritura Sagrada. Não era eles. Nenhum reformador piedoso se colocou como tal. Pelo contrário, todos eles assumiam a sua incapacidade, assumiam a sua pecaminosidade, assumiam os seus erros e conduziam o povo para a Escritura Sagrada. Então, interpretação pessoal, entendimento subjetivo também não é autoridade. A Igreja Católica Romana se colocava como autoridade sobre todas as questões da sociedade, inclusive acima da palavra de Deus. Contrariando o ensino bíblico. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Não é toda a Escritura e o concílio, não é toda a Escritura e a tradição, não é toda a Escritura e o irmão tal, toda a Escritura e Calvino, toda a Escritura e Lutero, toda a Escritura... Não é. É toda a Escritura inspirada por Deus, é só ela. E esses homens que eu citei iam a ela. Iam a ela. E diziam, vão a ela. Essa é a mensagem da reforma para nós. Vão às Escrituras. Conheçam as Escrituras. Leem as Escrituras. Porque ela é a palavra de Deus. Né? Somente a Escritura. Somente a fé. A salvação só ocorre mediante a fé em Cristo. A salvação é otorgada por Deus, exceto naqueles que não têm razão. Então, os pequeninos, filhos da aliança, os que têm algum problema mental, um comprometimento mental, isso aí só o Senhor que sabe. Nós estamos falando no termo ordinário, né, de alguém professar a sua fé para que então receba a salvação de Cristo. Fé é um dom que o Espírito Santo dá aos seus eleitos. É a confiança na promessa de Deus em Cristo de salvar pecadores. Somente a fé salva. Não é a fé e obras. Essa era a bandeira da Igreja Católica. Você acredita em Cristo, mas você tem que dar dinheiro para a igreja. Porque só acreditar em Cristo não traz salvação. Você tem que acreditar em Cristo, mas você também tem que contribuir para a construção da igreja de São Pedro. A reforma diz, não, é só fé. É só a fé que salva. É o que a Bíblia diz. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O que não significa que nós não temos que fazer obras. Tiago deixa claro que a fé sem obras é morta. Agora, as obras que Deus requer de nós. Não a obra que a igreja requer de nós. A obra que Deus requer de nós. É uma obra de piedade, de verdadeira piedade, que envolve muitas coisas, obviamente. E a igreja deve procurar ensinar os membros a realizarem as obras das Escrituras. Ninguém está aqui fazendo também um extremo. Tudo que a igreja fala, eu não vou me... Não. Se for à luz da Escritura Sagrada, nós devemos fazer. É bíblico contribuir? Sem dúvida que é. Mas não era isso que a Igreja Católica ensinava. A Igreja Católica vendia o espiritual como se fosse possível vender. Né? Mas é a fé. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Somente a graça. Terceiro, somente. A salvação ocorre unicamente pela graça, sem nenhuma contribuição de homens ou de qualquer outra criatura. Não por esforço humano. A graça é a manifestação, irmãos, do amor de Deus. Às vezes também chamada de bondade, misericórdia, longanimidade. Se nós separarmos didaticamente cada termo, graça, bondade, misericórdia, longanimidade, vai ter um aspecto diferente. Mas no sentido geral,
a graça também se manifesta, ou o amor de Deus se manifesta por meio dessas realidades. A bondade de Deus é a inclinação da sua vontade, da santa vontade que Deus tem de prover o bem-estar para toda criatura que Ele mesmo criou. Ele é o único que é realmente bom, e a sua bondade dura para sempre. Misericórdia é compaixão, piedade, é dó. É ver que aquela pessoa é digna de algo, mas não dá, de algo negativo, de punição, de juízo, mas ao invés de dar juízo, Deus então dá graça. Deus então revela a sua bondade, isso é misericórdia, está dentro do campo aí da graça. Salmo 106, aleluia, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Lucas 1,50, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Somente Cristo. Os irmãos conhecem somente. Eu estou correndo, porque tem no folder da igreja, inclusive, de forma um pouco mais completa. Somente Cristo, um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Não precisamos mencionar muito isso. A Igreja Católica sempre defendeu Maria e outros intercessores juntamente com Cristo, enquanto a Bíblia ensina que é um só mediador. Cristo é a verdade sobre Deus, sua vontade. Enquanto no Antigo Testamento o povo comeu do maná, Jesus é o verdadeiro maná. No Antigo Testamento Deus entrava no tabernáculo para falar com Israel. Cristo agora é o verdadeiro tabernáculo. Ele não ensinava apenas a verdade, mas ele é a verdade. Somente Cristo. Jesus lhe disse, em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Somente Cristo. Não Cristo e Maria. Não Cristo e os santos. Não Cristo e os anjos. Não Cristo e o pastor. Não Cristo e o apóstolo. Não Cristo e o dirigente. Não Cristo e o meu discipulador. Não Cristo e o líder. Não, é só Cristo. Somente Cristo. Qualquer um que ouse tentar usurpar o lugar de Cristo é anticristo. É espírito de Satanás. Esse quer usurpar o lugar de Cristo. E somente a Deus glória. Nunca devemos dar glória ao homem, no que diz respeito à salvação de pecadores. Uma coisa é honrar, outra coisa é glorificar. Uma coisa é reconhecer as qualidades junto com os defeitos. A outra coisa é pegar alguém e colocar no pedestal. E dizer assim, olha, tá vendo? Quase que dizendo, toda a glória seja ele, ou seja ela. Como o Papa se colocava como o grande cabeça da igreja. Não. É somente a Deus glória. O que os nossos catecismos ensinam? Que o homem foi criado para glorificar a Deus e usufruir dele para sempre. Que implica dizer que não apenas o culto público deve glorificar a Deus, mas a nossa vida diária de piedade deve exaltar. Se nós fôssemos estudar cada somente aqui, né, nós iríamos passar alguns domingos que há verdades, e eu escolhi algumas verdades para tratar sobre isso. Então, voltando à pergunta, o que nós estamos comemorando mesmo? No dia 31, a Reforma Protestante. Como disse no início, um retorno às Escrituras. É isso que nós estamos comemorando. Um retorno às Escrituras. E não devemos apenas comemorar o retorno que houve no século XVI, mas nós, você e eu, precisamos retornar às Escrituras. Eu quero morrer dizendo isso. Nós temos que retornar às Escrituras sempre. Sempre, sempre, sempre. A Igreja Reformada tem as raízes, sim, na Reforma Protestante do século XVI. Isso é uma Igreja Reformada, viu, irmão? Nós, que vamos ser gratos a Deus, eu ia dizer, vamos nos orgulhar. Mas o orgulho é pecado. Vamos ser gratos a Deus e dizer que nós somos uma igreja reformada, porque nós somos uma igreja presbiteriana. O pai do presbiterianismo foi John Knox. John Knox está lá na história da reforma. Agora, a igreja surge aí qualquer dia, 4 cadeiras, 5 cadeiras, é reformada. Não, peraí, as raízes dela são reformadas de fato? Não significa, eu não estou dizendo que só as igrejas antigas podem ser reformadas. Mas, de fato, uma igreja reformada, vou continuar aqui, zela pela doutrina cristã. A doutrina cristã é a doutrina da Escritura Sagrada,
desenvolvida, esses 21 séculos, né, por meio dos documentos de fé, das confissões. Não que elas sejam a palavra de Deus. Elas resumem o ensino da palavra de Deus. Elas são documentos que, as confissões, os credos, enfim, os catecismos, eles foram fruto, né, são frutos de homens piedosos, pastores, leigos, né, nesse sentido, usando o termo lá da época, né? Mas, digo, crentes que tinham o ofício do pastoreio, outros crentes que não. Eles se debruçaram sobre a Escritura Sagrada, produziram os documentos de fé, e uma igreja reformada tem esses documentos de fé na sua vida. Ajuda muito a compreender a Escritura Sagrada. Uma igreja reformada tem essa característica. Então, uma igreja que surge hoje, ela pode ser reformada, mas ela precisa ter o zelo pela doutrina, não apenas a doutrina, porque a doutrina sozinha ela não tem muito sentido, mas o zelo pela prática cristã. Então, é uma coerência entre fé e prática. Então, se eu sou reformado, se eu entendo que a teologia reformada, ela expressa a Bíblia, à luz da Escritura, tem gente por aí dizendo que os documentos de fé vão lançar. Eu não estou inventando nada. Eu ouvi, não gravei, nem quero gravar, mas eu ouvi alguém dizendo que os documentos de fé lançam luz à Bíblia. Opa, isso é contra a reforma, né? É a Bíblia que tem que lançar a luz lá. É verdade que eles estudaram e tiraram, mas dizer que eles lançam luz à Escritura, não. É o contrário. Nós vamos estudar os documentos de fé, sempre ratificando o que tem base bíblica e vendo, opa, não, isso aqui não parece tão bíblico. Não tem nenhum problema em dizer isso. Tem gente que está defendendo aí que tem problema. Então, uma igreja reformada zela pela doutrina, mas zela pela prática também. Uma vida de piedade, uma luta, não é, irmãos? É uma luta. Ninguém está dizendo aqui de... Nem eles tinham uma luta perfeita. Nem eles tinham uma vida perfeita. Mas eram homens piedosos, são gigantes, né? Para quem nós devemos olhar, copiar, subir nos ombros dele, para então podermos avançar. A igreja reformada tem raízes na reforma do século XVI, zela pela doutrina cristã, zela pela prática cristã e zela pelo serviço ao mundo. Afinal de contas, a igreja de Cristo continua sendo o sal da terra e luz do mundo. Ela tem que influenciar o mundo. Ela tem que mudar o mundo. Nós ainda não fizemos isso no Brasil. Olha para a Europa, países que experimentaram esse avivamento da reforma, o crescimento que houve nas áreas da sociedade é visto até hoje. Mas o Brasil continua pequenino, em termos de moral. Continua pequenino, ainda tem o sincretismo religioso, nós bebemos do sincretismo religioso, temos algumas práticas que não são muito diferentes da Igreja Católica Romana. Sempre menciono o exemplo de um culto mais importante que outro, mais solene que outro, como se pela manhã fosse menos... Olha, aqui, à noite vai estar lotado isso aqui. Isso é uma prática não cristã. Uma reunião mais importante do que outra no dia do Senhor. O dia do Senhor, o dia solene. Todos nós estamos aqui, na presença de Deus, aprendendo com a história. Né? Mas ainda somos pequenos. Glória a Deus pelo que tem ocorrido no Brasil. A teologia reformada tem sido promovida, muitos arraiais têm bebido, têm lido da reforma, mas ainda é muito pequeno. Uma mudança de vida, e eu sei a razão. É porque não tem tanta leitura bíblica. Mesmo dentro de igrejas que se dizem reformadas, jovens que se dizem reformados, não lê a Bíblia. Vai ser reformado só de nome. Não vai ter reforma na vida, não vai ter piedade na vida. Igreja reformada sempre se reformando. Isso aqui vou concluir apenas lendo a conclusão de um livrinho, coleção de Daqui, 500 anos da Reforma Protestante. Um livrinho muito bacana, me baseei na maior parte dele, fiz outras consultas também. Mas a igreja reformada sempre se reformando tem raízes históricas, mas vive no mundo atual.
tem ousadia para considerar à luz da Bíblia as questões atuais, a fim de oferecer respostas aos problemas do nosso tempo, e não teme as tensões do tempo atual, nem as incertezas do futuro. O autor diz, quando fala sobre raízes históricas e vivendo no mundo atual, o amor à Bíblia e o apego à tradição reformada, sem a conexão com o mundo atual, podem levar a uma deformação. A igreja não pode negar o tempo atual e ignorar os desafios e oportunidades. Então, eu amo a Bíblia e eu sou reformado, mas fecha os olhos para as necessidades atuais, para as oportunidades atuais, isso vai fazer com que uma igreja seja apenas uma igreja histórica, se não for tradicionalista. Ela precisa ver as oportunidades. A mídia, por exemplo, né? A igreja reformada tem que usar a mídia. Usou a imprensa lá? Tem que usar, de forma correta. Infelizmente, de um modo geral, nesse ponto nós também somos um pouco parados, como reformados. Estou falando no geral. Né? No geral. Porque se investe pouco na mídia. Tá? Quem é que toma conta da mídia no Brasil? São os pentecostais, neopentecostais, espíritas, adventistas e os outros istas que tem por aí. Liga a televisão, você vai ver um montão de canais. Tem algum canal reformado ali? Não tem. Não tem. É verdade que alguns têm usado a internet. Isso é bom. Mas ainda temos que avançar. Esse é o pensamento que nós devemos pensar. Sobre ter ousadia para considerar as questões atuais, a conclusão diz que suas raízes históricas e seu apelo às escrituras devem lhe dar vitalidade e inspiração para encarar os problemas de hoje, apresentando respostas aos anseios e necessidades desta época. O que ele não destringe, né? Ele não destrincha aqui, ele não desenvolve. Mas é aquilo que os mais antigos já conhecem, sobre a igreja ser sal da terra e luz do mundo. Eu disse no estudo, né, com base no estudo, que a igreja católica ela influenciava arte, cultura, política, influenciava. Só que o problema é que ela era imoral. E a igreja reformada, como fez lá na reforma do século XVI, hoje a igreja reformada deve influenciar a arte, a cultura, a política, o lazer, influenciar, não ficar em grupo de WhatsApp discutindo. Olha, viu? Olha isso aqui, legal. Pronto, estou servindo a Deus. Olha, você viu isso aqui? Não. Influenciar. Entrar na sociedade, o jovem universitário ir lá na universidade e viver a vida cristã. Não só com seu testemunho caladinho, vai para a aula, fica calado. Não fala nada, volta para casa. Vai para a aula, fica calado, volta para casa. Não, falando, evangelizando, pregando, influenciando, mudando a opinião de outros, discutindo, no bom sentido, com o professor sobre as suas heresias e sobre as suas especulações. É assim que o crente tem que ir. A mesma coisa o empregado na empresa. Claro que ele não vai levar um púlpito para lá e pregar. Ele não está lá para pregar, ele está lá para trabalhar. Mas tem intervalo, tem cafezinho, tem confraternização, tem tudo. E o crente não é aquele que, não, eu não vou porque eu sou crente, então eu não... Não, vá e influencie. Vá e fale de Jesus. Vá e mude a vida dos outros. Seja um instrumento dentro do seu ambiente, onde Deus põe você na providência dele. São os problemas de hoje que nós temos. Política, a própria religião, as discussões aí, a universidade, enfim, tudo são problemas da nossa época. Nós não precisamos ser luteros. Às vezes nós queremos ser luteros, eu estou dizendo nós não somos luteros, para ficar em evidência. Nós queremos ser luteros, olha, Lutero, ficou conhecido. Não. Eu citei alguns aqui que nem são tão conhecidos, né? Como John Hus, o Wycliffe, mas tiveram outros. Houve outros que quase nem se fala. Como aquele primeiro lá, de Brecht. Penso que eu nunca tinha ouvido sobre Brecht. Fui pesquisar, encontrei, li sobre ele. Mas assim, não precisamos ser luteros, mas podemos ser luteros no sentido de reformados.
Quem lê a Bíblia influencia. E por fim, hoje eu concluo aqui, sobre ainda a Igreja Reformada não temer as tensões atuais no futuro. As tensões resultantes deste tempo, marcado por transformações e de um futuro incerto, não podem intimidar a Igreja. O mundo está aí incerto, tudo, mudança, e tudo rápido. Ela não pode, eu comi o pé aí, ela não pode recuar buscando conforto, segurança de quatro paredes, que podem ser tanto de alvenaria quanto de teologia descompromissada. Não, tá bom aqui. Tudo bem, tá tudo legal. Beleza. Sou reformado, estou salvo, escolhido por Deus antes da fundação do mundo e eu estou aqui. Está tudo muito bem. Pode ser dentro de quatro paredes, numa igreja confortável, ou pode ser numa teologia. Pode ser até boa, mas descompromissada. Não, olha, a gente tem essa herança, olha aqui. Tem documento, tem confissão, tem isso, tem aquilo, tem livro, olha a biblioteca em casa, parede a parede. Não é o meu caso. Tem parede a parede. Mas e aí a influência no mundo? A Igreja Reformada não está aprisionada ao passado. Não. Nós não estamos aqui falando como nostálgicos do século XVI. Eu temo que alguns tenham saudade ninguém tem, né? Mas que tenham, ai, como eu queria viver naquela época. Será, irmão? Você ia viver lá naquela época? Lá não era fácil, não. Hoje está fácil. Lá não era fácil, não. Lá ia para a fogueira. Temos só que ler a Bíblia, buscar a graça de Deus. A Igreja Reformada não está aprisionada ao passado, não teme o futuro, afinal de contas, nossa vida está nas mãos do Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse é o nosso desafio como igreja, enfrentar as mazelas da nossa época. Continuar enfrentando as mazelas da nossa época. Não podemos esquecer que temos, pela graça de Deus, irmãos e irmãs, que têm servido a Deus em suas diversas vocações, o que a nossa igreja tem como legado de influência na sociedade está aqui, no Centro de Estudos John Knox, tem feito o trabalho. Agora, não podemos nos acomodar, como se já tivéssemos feito tudo. Não, porque nós não fizemos tudo. E irmãos no passado, não lá na Reforma, mas aqui 25, 30 anos, fizeram isso, mas nós, os novos, temos que fazer mais agora. Temos que subir nos ombros desses que no passado produziram, enquanto eles estão conosco, aproveitando e aprendendo, para então, daqui a 20, 30 anos, se Deus assim permitir, também possamos dizer, olha, nós temos influenciado a sociedade nesse ponto, mantendo o centro de estudo, abrindo outros campos, fazendo o que deve fazer dentro dos dons, das habilidades, dos talentos que Deus nos dá. Que Deus permanece abençoando a sua igreja. E o nosso papel é esse, sempre estar se reformando. Não é inventando coisas, não é se adequando ao mundo, não é abraçando o modismo evangélico, mas é retornando às Escrituras e partindo dela, então, influenciando a vida. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos ficar de pé.